Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Demorei um pouco aí para fazer o vídeo, por quê? Pela causa aí, né, da oportunidade da Baby Doge. Então a gente sempre fala, todo o mercado depende do Bitcoin e hoje em exclusivo, né, com essa pequena queda, esse recuo do Bitcoin, tá dando uma grande oportunidade para a gente fazer o quê? A nossa estratégia dos 10% em 30 dias na Baby Doge, beleza? Então, pessoal, eu procuro entregar o quê? Conteúdo quando tem a oportunidade em si, né? Porque aí o pessoal fala, às vezes não tem sinal no grupo, né? Eu tô com uma grana aqui parada, não tem uma entrada boa na Baby Doge. Pessoal, entrada boa é quando tem a oportunidade de pagar um preço barato, né? A nossa estratégia é o quê? Pagar barato e vender caro. O foco é esse aí. E o principal, que é claro, fazer pelo menos 10% ali no mês. Então, de todo, né, o mercado volátil, a gente sabe que é o mercado cripto, tem mais de 3 milhões de criptomoedas. Por que que a gente, né, do grupo aqui VIP, foca em algumas moedas? Porque foca nas principais, baseado num fundamento muito importante, que é risco-retorno. Não adianta eu ter um monte de oportunidade, tá certo? E ficar jogando dinheiro no mercado e na primeira queda eu fico preso no mercado. Já aconteceu isso ano passado. Então agora o foco é o quê? Pegar os principais projetos, né? Então, qual que é o foco principal da comunidade? Ter pessoas especialistas em cada projeto. Eu, no meu caso, eu foco na Baby Doge. É uma criptomoeda que eu faço ali desde 2018 e faço pelo menos 10% ao mês. Ah, Thiago, mas sempre vai dar 10% ao mês? Primeiro de tudo, não é um valor fixo, né? Não existe garantia em renda variável, mas pelo menos dá para fazer 10% ao mês. Tem mês que passa batido e não faz nenhum por cento. Só que tem mês lá na frente que faz 30, 40%. Então ele já pega o quê? O retroativo, né? Se você tirar uma média no ano, vai ser pelo menos 10%. Só que para isso acontecer, você tem que estar disposto com a paciência. Porque se é 10% ao mês, a gente está falando de 120% no ano. Pode ser, pessoal, que o mercado cripto ele é volátil, você fique de janeiro a novembro sem ganhar um mísero por cento e entregar a alta de 120%, que é dobrar o capital no final de ano. A pergunta é: você está disposto a esperar? Você está disposto a entender que tem que ter estudo e estratégia? Então é por isso que eu falo 10% em 30 dias, porque é uma média. E isso vem entregando desde 2018 para a gente aqui na Baby Doge. Perfeito? Então, baseado nisso, vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico, como que dá para enxergar esses 10% em 30 dias. Então, pessoal, vamos começar pelo básico. Quem que é o básico? O Bitcoin. A gente vai abrir o gráfico aqui do Bitcoin e vai ver o que que aconteceu com ele, né, nas últimas horas. Por que que é importante entender? Porque é isso aqui, ó. O mercado ele ficou muito tempo lateralizado. Então, o que que eu vou pegar aqui do mercado para a gente entender? Vou pegar aqui, ó. Se eu quero fazer uma entrada, eu espero uma entrada, né, na Baby Doge baseado no preço do Bitcoin, eu não vou poder, pessoal, olhar aqui 15 minutos. Eu não vou vir aqui e falar, nossa, 15 minutos, ó, o gráfico tá caindo. Ele tá caindo, então eu vou pagar barato na nossa Baby Doge aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uma análise o quê? Uma análise um pouco mais precisa, né? Se o nosso foco é lucrar em 30 dias, eu não posso fazer uma estratégia baseada em 15 minutos, tá certo? Então eu tenho que fazer o quê? Pelo menos olhar o diário. É o diário que vai mostrar ali a direção para mim a médio prazo. O que que é médio prazo, Thiago? De 30 dias a 6 meses. Esse é a médio prazo que eu coloco aqui, tá certo? No mercado cripto. Que a gente chama o quê? De swing trade. Então, na Baby Doge, dá para fazer day trade? Dá. Eu opero, todo mundo sabe do grupo, eu opero todo dia. Na Baby Doge dá para fazer hold? Dá. Por isso que coloca ali a estratégia poupança cripto. Mas a estratégia de hoje seria um swing trade de pelo menos ali de 30 dias, no mínimo a partir de 30 dias que ele vai entregar para a gente ali, né, esses 10%, tá certo? Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou dar uma olhada no nosso gráfico diário. Então, vem aqui, ó. Olha o que aconteceu com o Bitcoin. Isso, pessoal, é muito importante, ó. A gente entender todo esse movimento aqui, ó, do gráfico diário, ó. Ele veio de uma alta, tá certo? Ó? Ele estava nessa região aqui embaixo, que é a região que a gente coloca ali dos 75K, vamos colocar aqui esse ponto aqui. E ele chegou a bater o topo duplo, que eu vou mostrar já, que é a faixa ali do 110. Na verdade, ele até rompeu o topo. Só que ele chegou a bater o topo duplo. Cadê o topo duplo, Thiago? Aqui, ó. Aqui foi o topo duplo, ó. Ó, na verdade aqui ele se completou, tá certo? Um topo triplo. Mas é aqui, ó, é essa região, porque o movimento ele é bem maior. Esse movimento maior, ele espera fazer isso aqui, voltar de novo para fazer esse outro movimento maior. Então aqui eu tenho duas posições que o Bitcoin ele encosta no quê?
na máxima histórica. Isso é muito importante identificar. Uma vez identificada a máxima histórica, o que que eu sempre falo pro pessoal do grupo? Pessoal, é muito simples, ó. Se eu tenho aqui a máxima histórica, que a gente bateu agora o 111K, então vamos arredondar 110K. Mas hipótese nenhuma eu vou fazer uma entrada aqui, pessoal. Eu não posso entrar no topo. Qual que é o ponto de entrada? Eu tenho que ter um recuo, pelo menos, tá certo? Então eu tô falando agora do Bitcoin só para vocês entenderem a lógica. Se eu tenho que ter um recuo, qual que é o recuo, Thiago? Aí que começa a entrar a estratégia e análise técnica. Então, um dos indicadores que eu uso bastante, que eu sempre falo pro pessoal, primeira coisa você vai fazer o quê? Traçar um suporte e resistência. Então vem aqui, ó, sabendo que o meu suporte é nessa região, que é a região mais importante, ó, 75K. Para quem me conhece, eu sempre coloco o suporte vermelho, né, para dar um alerta ali. E aí, baseado no suporte, eu vou colocar depois a minha resistência. Vou até aumentar aqui para a gente identificar melhor, ó. Até colocar 4 pontos aqui, ó. Então, essa linha vermelha é o nosso suporte principal. Então, vamos colocar aqui, ó, 75K. Eu vou colocar, pessoal, para ficar, né, uma análise bem mastigada ali e a gente entender. Então, eu vou colocar aqui, ó, a parte da legenda de preço. Cadê minha legenda aqui? Deixa eu caçar minha legenda. Aqui, ó. Legenda de preço. Ó, vou colocar aqui, ó. Esse é o meu suporte, ó. 75K. Tem o 75K, pessoal. Lembrando, não se apegue ao traço, se é 75 redondo, né? Se tá uma vírgula, um ponto a mais. Pessoal, vocês têm que entender a lógica. A lógica do negócio que faz acontecer. Isso aqui é o arroz com feijão. Caso você queira se aprofundar mais, especializar mais, aí a gente tem o trabalho do grupo VIP, tá certo? Mas é baseado nessa estratégia que isso aqui né, é um vídeo que eu faço com o pessoal do privado. Hoje eu tô abrindo para vocês porque é para mostrar dessa forma que a gente trabalha. A gente gosta de o quê? Mostrar direto ao ponto. Tem muitos cursos que ensinam você a ganhar dinheiro no mercado cripto, tem muitos cursos que ensinam você a fazer pool de liquidez, tem muitos cursos que ensinam até a fazer arbitragem também faz, mas o nosso foco é o quê? 10% em 30 dias, tá certo? É esse que a gente faz o foco. E como que eu faço isso? Exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Então, baseado nessa análise, é que a gente vai ter a lógica para estar fazendo os 10% em 30 dias. Então, primeira coisa é identificar meu suporte. Tá aqui, suporte 75K. O que que o gráfico mostra, Thiago? O gráfico mostra que eu tenho uma resistência que a gente bateu, né, esse topo aqui, ó, da máxima histórica. E aí a resistência eu coloco em azul, para a gente identificar melhor. Então, sabendo que eu tenho aqui, ó, é bem simples, ó, que eu tenho suporte e resistência, que é meu suporte é vermelho e resistência é azul, quanto que é a resistência? A gente tá falando ali, ó, que é o 110K, né? Ele bateu 111, então eu vou deixar aqui, ó, 110K. É isso que eu preciso enxergar, pessoal. Suporte 75, resistência em 110. E entendendo isso, uma coisa já fica bem clara aqui para mim. Eu jamais quando eu falo jamais, é hipótese nenhuma. Vou comprar um ativo no topo. Nem o próprio Bitcoin. Ah, mas nem que ele vá. Pessoal, Thiago, mas ele vai subir agora, rompeu a máxima histórica. Ok. Só que vai lucrar mais quem fizer a melhor estratégia. E o principal ingrediente dessa estratégia se chama paciência. Então, quem comprou a semana passada, por exemplo, desesperado porque o Bitcoin não ia cair, comprou no 110 mil, achando que ia ser, né, alta infinita. Quem tem um pouco de estratégia e já tem paciência, o cara fez isso aqui, ó, comprou nesse ponto aqui agora que já tá 103, 104. Nessa, pessoal, já a gente tá falando de 5 mil dólares de diferença que vezes 5 vamos arredondar aí, né? Vamos colocar vezes 6 tá mais perto do 6 né, o dólar do que do 5. Que 5 vezes 3 você já está comprando Bitcoin com 30 mil reais descontado. Então, mas por que que o cara tá pagando mais barato hoje? Simplesmente porque ele teve paciência. Simples assim. E a mesma estratégia serve para nossa Baby Doge. O cara tem paciência, o cara compra no melhor preço. E se o cara comprou, tem paciência, ele vende no maior lucro, que tem que esperar o ativo subir. Tá certo? Qual o tempo, Thiago? A partir de 30 dias. Então, eu já identifiquei isso aqui. Eu não compro no topo. Perfeito. Então, aonde que eu vou comprar, Thiago? Se eu sei que eu não compro no topo, eu tenho que esperar o quê? Eu tenho que esperar um pullback, tá certo? Eu tenho que esperar, de repente, um pivô de baixa ali. Eu tenho que usar, de repente, uma retração de Fibonacci para identificar o ponto exato em porcentagem. E é isso que a gente vai fazer. Identifica os valores, entendo o que é suporte e resistência, e a partir disso eu vou fazer minha entrada. Só que tem um porém. As regras da Baby Doge, que é o nosso ativo que a gente faz entrada, não seguem as mesmas regras do Bitcoin. Segue apenas uma coisa, a direção. Se o Bitcoin está em queda,
Não só a Baby Doge, pessoal, como todo o mercado ele vai vir em queda. Só que tem pontos importantes da Baby Doge, que nem eu falei. Na nossa comunidade tem pessoas especializadas mais em uma moeda. Não quer dizer que eu domino a Baby Doge, mas eu tenho um pouquinho mais de experiência porque eu opero nesse ativo, né, há pelo menos 6 anos. E há exatos 6 anos a gente faz pelo menos 10% ao mês, que dá ali os 120% no ano. Então, baseado nesse histórico, porque é análise técnica, análise fundamentalista e o principal, experiência com aquele ativo. É um ativo, pessoal, que já está no mercado há mais de 6 anos. É um ativo que está listado nas principais corretoras, principalmente a Binance. Então, é um ativo que a gente definitivamente pode cravar ali o que está fazendo. Não é ficar como todo mundo. Ah, pode ser que suba, pode ser que desça. Ah, o mercado é volátil. Ah, isso, aquilo. Você tem que, né, ter. Você tem que ser convicto naquilo que você está fazendo. Ou seja, você tem que dominar a estratégia que você está usando. Senão não faz sentido, né, você entrar no mercado cripto. Então é isso que eu estou mostrando aqui para vocês na prática, em específico aqui na Baby Doge. Baseado nisso, pessoal, eu não vou comprar no topo. O que que eu faria, né? O que que eu faria? Simplesmente eu farei isso aqui, ó. Muito simples. Eu sei que aqui é o suporte, 75. Eu sei que a minha resistência é 110. Eu vou ter que comprar entre o intermediário deles. Porque aqui eu tenho o diário. Então o que que o diário mostra, ó? Que no mês de abril, mês passado, dia 9, ele estava no suporte, aqui embaixo, ó, 75K. E no mês de maio, finalzinho agora, ele estava, né, na máxima histórica, que é um mês depois. Então, demorou um mês para bater essa baixa, tá certo? E depois a alta histórica, analisando esse período aqui. Porque também não adianta eu fazer uma análise do Bitcoin de 6 meses se a gente quer ter uma estratégia de 10% em 30 dias. Então tem que pegar mais ou menos esse período de 30 dias, que é o que eu estou fazendo agora. Então se eu venho aqui, por exemplo, na extensão da retração da Fibonacci, que é esse que eu vou usar aqui, ó, eu vou fazer o quê? O que que eu faço na retração? Eu seto o meu suporte e vou até a resistência, que no caso o 110 cravado. E a Fibonacci, ela entrega isso aqui para mim, ó. Então, o que que a Fibo faz? No mínimo, pessoal, no diário, no mínimo, eu teria que esperar ela bater a primeira ordem da Fibo para eu fazer uma posição de entrada. Porque quem sabe a forma que a gente trabalha no grupo VIP, você não compra tudo de uma vez e também não vende tudo de uma vez. Eu faço o quê? Ordens fracionadas, que a gente chama, né? Que eu aprendi Chico Picadinho. O que que é o Chico Picadinho? Você vai dividir o seu capital. Exemplo, vou entrar com US$ 1.000. Eu vou entrar. Qual que é o ponto de primeira entrada aí? Vamos olhar aqui da Fibonacci. Eu vou mostrar aqui agora, ó. Esse seria o ponto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, vamos colocar no pincel mesmo. Esse seria o ponto, ó. A linha de Fibonacci que mostra a Fibo de 23,6 é exatamente nesse ponto aqui, ó, que eu estou fazendo o círculo amarelo. Aqui é minha primeira entrada. Qual seria a segunda entrada? Aqui, ó, na Fibo de 38,2. Qual que seria já uma entrada interessante? A Fibo de 50, tá certo? Ó, eu tenho aqui minha Fibo de 50. E depois a 68 se pegasse, e é óbvio, o principal, ele retornasse aqui para o suporte principal. Então, pessoal, o mínimo, isso aqui é o básico de uma estratégia. Eu sei que eu nunca vou comprar no topo. Eu tenho que ter o suporte à resistência, eu tenho que entender o tempo gráfico que eu estou usando e eu tenho que entender aonde que compra. Então, só aqui eu tenho as minhas 5 entradas, que é o que eu faço. Se eu vou entrar com US$ 1.000, eu divido os US$ 1.000 nessas 5 entradas. Quais entradas, Thiago? Exatamente aqui, ó. Essa é a primeira, essa é a segunda, é que o número tá feio aqui, ó. Essa é a terceira, essa é a quarta e o suporte principal seria minha quinta entrada. Então, nisso aqui, pessoal, eu tenho uma estratégia que previne o meu capital. Porque se eu entro 100% aqui em cima, que é o preço que está agora, US$ 105.000, e o mercado começa a desabar conforme os dias, eu fico preso no ativo. Mas por que que eu fico preso, Thiago? Porque você comprou errado. Você comprou 100% na primeira ordem. Então você tem que ter no mínimo 5 tiros que a gente fala. A gente tem que ter estratégia balanceada que eu chamo de Chico Picadinho, perfeito? E é exatamente essa lógica que a gente vai usar na Baby Doge. Sabendo que eu tenho que enxergar suporte e resistência, sabendo que eu tenho que dividir minhas ordens, já tracei minha Fibonacci, tenho uma noção grande do que pode acontecer no mercado, é essa exata estratégia que eu vou usar na Baby Doge, com o acréscimo de conhecer o histórico da moeda. Perfeito? Então é isso que a gente vai fazer agora. Aqui fica gravado já a lógica estratégica do próprio Bitcoin. Eu vou usar, pessoal, essa mesma lógica na minha Baby Doge. E aqui fica mais fácil, porque a gente não é que a gente domina o ativo, só que é muito mais fácil ter um controle de um ativo que movimenta isso aqui, ó, 5
bilhões, não, 5 milhões de dólares em 24 horas, tá certo? Ó, eu tenho aqui, ó, 5 milhões 641 mil dólares, ou seja, a gente tá falando só de 5 milhões para um ativo, do que o Bitcoin que movimenta o quê? Bitcoin é isso aqui, ó, 2 bilhões de dólares. Então, a gente não tem poder de entender um mercado, uma pessoa. É só baleia que faz movimento. Ah, mas a Baby Doge você mexe nela, Thiago? Não, é só baleia que faz o movimento. Mas é mais fácil entender na casa dos milhões do que dos bilhões. Isso é uma regra muito clara aí que eu chamo regra de ouro do mercado cripto. Então, o que que eu vou fazer exatamente o que eu fiz no Bitcoin? É a mesma coisa, pessoal. Eu aumento o gráfico, vou resetar ele aqui para ele ficar melhor, vou apagar meus desenhos. Não vou nem usar, ó, aqui eu não vou nem usar o estocástico lento, nem para entender, porque eu vou seguir a lógica básica. O que que a gente precisa, pessoal? É lógico que indicadores, tudo mais funciona, mas a gente precisa deixar o mais objetivo possível. Eu posso colocar os 18 indicadores aqui que eu uso, mas vai encher de linguiça a estratégia. Para eu fazer 10%, coisa que eu venho fazendo desde 2018, 10% em 30 dias, eu tenho que entender duas coisas importantes só: suporte, resistência é a primeira coisa. Segundo, usar o indicador que seja mais preciso para ter uma noção. E eu vou acrescentar um terceiro, entender o histórico da moeda. É exatamente isso que eu faço na Baby Doge, tá certo? Então, se eu fiz o quê? O que que eu fiz de bate-pronto aqui no Bitcoin? Coloquei no diário, tracei suporte e resistência, puxei uma Fibonacci de retração para entender que agora é um ponto bom, vou mostrar para vocês. Vou dividir as minhas entradas e vou falar um pouco, né, do preço médio da Baby Doge, que é o histórico que a gente trabalha com ela desde 2018, beleza? Dito tudo isso, a gente vai para os rabiscos que importam aqui para gente no gráfico da Baby Doge. Então, primeira coisa é o quê? Colocar no diário. Olha a diferença. No 15 minutos, a gente tá olhando aqui, ó, parece que a Baby Doge tá desaguando para baixo, ó, parece que ela tá derretendo. Cara, ela só desceu em 15 minutos do 17 pro 14, né? É uma porcentagem expressiva, vai variar aí de 15 a 23%, porém, quando você clica no diário, ó, o desenho muda. Olha a diferença. Ó, já é outro desenho, pessoal. Tá certo? A gente pode colocar que ela tá até andando de lado aqui, ó. Aqui eu já coloco que ela tá andando de lado no diário. E é isso que eu preciso entender. É esse tipo de estratégia que precisa ficar claro na minha mente. Ó, no diário, olha que interessante, ó. Ela tá formando uma segunda vela vermelha. A gente sabe que tem na sala de aula, se ela formasse uma terceira aqui, ó, seria os três corvos negros, o ponto exato de entrada desse ativo aqui. Mas, baseado no histórico, eu vou fazer o quê? Eu não posso ter o privilégio de falar, não, eu sei que ela pode cair, então eu quero comprar tudo aqui embaixo, que é o sonho de todo mundo, ó. Tudo que ela cair no suporte eu vou comprar, porque quando ela subir, eu vendo tudo no topo. A pergunta é, quando que ela vai chegar no suporte e quando que ela vai chegar no topo? Eu, pessoal, não tenho controle do mercado. Eu só posso ter controle das minhas decisões. Então, o que que eu tenho que fazer? Entender o Bitcoin para entender a direção e o movimento do mercado. Aí que eu vou fazer minha estratégia, né, e basear em cima da Baby Doge. Então, é exatamente isso que eu faço. Eu estou colocando bem detalhado porque é dessa forma, né, que a gente trabalha lá no grupo VIP. Então, eu vou zerar meu gráfico aqui, removo os desenhos e vou fazer a mesma coisa, ó. Diário já está traçado, o que que eu vou fazer? Suporte e resistência. É o que a gente fez lá. Então, eu vou pegar o suporte aqui, ó. No diário já dá para ser nessa dimensão aqui, ó. Aqui eu tenho meu suporte, eu marco ele em vermelho para melhor identificação. E aqui, pessoal, eu tenho a minha resistência. Qual que é a resistência, Thiago? Pessoal, a resistência é o valor que ela bateu nos últimos 30 dias. É nisso que eu tô falando. Eu vou falar primeiro desses 30 dias e depois eu vou falar, né, ali do histórico da moeda. Então eu coloco aqui, ó, que é pelo menos os 30 dias dela. Aqui ainda ele tá, o diário ele tá pegando até em janeiro, ó. Ele tá pegando os próximos ali 6 meses. Mas o que importa pra gente é isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó, os últimos 30 dias, tá certo? Aqui é o movimento maior que aconteceu. Mas vamos lá. Aí eu tenho aqui, eu quero deixar claro porque, ó, a mesma resistência que bate há 6 meses atrás, ó, ela bate de novo aqui, ó. É exatamente, pessoal, o gráfico ele se repete, ó. Minha resistência é azul, eu venho aqui no detalhe azul e perfeito, ó. Tenho já meu suporte à resistência, ó. Então eu entendo que, mesma coisa, legenda de preço. Eu vou lá na Baby Doge, coloco minha legenda de preço aqui, ó. Eu tenho a minha resistência nos últimos 30 dias, ó, na região dos 22, 23, que é aqui em cima, e tenho o meu suporte principal, que é aqui, ó. Aqui é 10 de abril, lembra? A gente tá pegando pelo menos um mês, ó. Então a gente tem aqui, ó, perto do 10, ó. Então é isso que importa para mim. Pessoal, olha a diferença. Já eu gosto de falar isso aí, de bate pronto. Olha a diferença. No Bitcoin,
no Bitcoin, olha a diferença pra você ver em porcentagem. O que importa, pessoal, lembra? 10% em 30 dias, tá certo? Ó, no Bitcoin tem isso aqui, ó. O que que importa pra gente aqui agora, ó? Vamos fixar. Eu não quero apagar o desenho, porque daí ele fica, né? Depois o pessoal que quiser olhar aqui e entender o rabisco que eu fiz e a estratégia, é isso aqui, ó. Lembrando que é dia 9 de abril, ó, tá ali embaixo. A 22, né, 29 de maio. Vamos colocar um mês. Então, de abril para maio, quantos por cento o Bitcoin entregou de alta? É o que eu preciso saber. Eu venho na minha régua aqui, ó, medir. Eu vou setar aqui, ó, o meu suporte e vou traçar até resistência. Ó, em 30 dias, pessoal, dá uma olhada aqui, ó, mais ou menos 48% de lucro. Vamos arredondar para 50%? Então eu preciso entender a lógica e não o número ali exato. Em 30 dias, um mercado de 2 bilhões de dólares consegue entregar para mim ali os 50%. Quanto a Baby Doge seguir nessa mesma estratégia, ó, do 9 aqui de abril, que ele bateu aqui no 10, a 11 de maio, cravado ali um mês, ó. O que que entregou? Eu faço a mesma coisa. Venho com a minha régua aqui para medir a porcentagem, ó. Seto aqui, ó, no 10. Tem que ser bem no 10 aqui, ó. Aqui, ó, 10 e vou até o 22, ó. Então, olha a diferença, pessoal. No mesmo período, o Bitcoin me entregou 48%. Vamos colocar 50. A Baby Doge entregou 118, 120%. Então, a gente tá falando aqui, pessoal, que é pelo menos o dobro. Tudo bem que lá a liquidez é maior, a segurança é maior, mas o que importa pra gente é a porcentagem. E a gente tá falando aqui de 5 milhões de dólares. Então você que entra com seus 1.000 dólares, com 5 mil, com 20 mil, o pessoal do grupo tá entrando com 30 mil dólares, tem uma liquidez de 5 milhões de dólares, ou seja, ok a liquidez, né? Tá aprovado ali, e o cara tem um lucro de 118%. Ah, mas poderia ser para baixo, Thiago. Pessoal, é uma análise que a gente faz na moeda desde 2018. Se a Baby Doge tivesse lá em cima, que eu vou mostrar outros pontos de resistência e suporte, tivesse lá no 25, no 30, para o pessoal que já operou junto comigo, é uma outra estratégia. Mas a gente está num ponto, pessoal, um dos pontos mais. Anote isso aí. Hoje, a Baby Doge está em um dos seus pontos mais baixos do mercado, desde 2018. Então, isso é bom, porque o normal dela é 20, 30, 40. Um preço médio ali é 35 a Baby Doge. E a gente está tendo a oportunidade de comprar no 14. Então, veja que a gente está falando de muito mais de 100%. Só que a gente quer os benditos 10% a cada 30 dias. Perfeito? Então, só na pontuação aqui, ó, só em porcentagem, a gente já está em anos-luz na frente do Bitcoin. Porque é assim, pessoal, se você tem um capital muito grande, eu oriento você ir para o Bitcoin. Agora, se você quer alavancar ali um capital menor, eu oriento altcoins que você tem uma excelente estratégia. Não é nem boa, tem que ser excelente, porque esse mercado é volátil. Você não pode jogar o seu dinheiro no mercado para perder. Você tem que minimizar o seu risco o máximo possível. Beleza? E é isso que a gente vai fazer e está fazendo aqui na estratégia da Baby Doge. Baseado de tudo isso, a gente vai cancelar aqui, né, a porcentagem. Porra, eu tenho a grana, Thiago, então eu vou colocar na Baby Doge em vez do Bitcoin. Eu quero lucrar mais e também, né, prevenir o meu capital. O que que a gente vai fazer? Exatamente isso. Então eu vou escolher a Baby Doge hoje. Por que que eu estou fazendo o vídeo? Porque hoje exatamente estou fazendo a minha outra entrada. Eu faço uma entrada dessa, pessoal, mais ou menos 2 vezes ao ano. E hoje está sendo essa segunda vez. O que que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui minha porcentagem e vou continuar, né? O que? A minha lógica ali. Entendi suporte, entendi resistência. Qual que é o próximo passo, Thiago? O próximo passo é o que a gente fez aqui, ó. Exatamente do Bitcoin. Vamos traçar o indicador de Fibonacci para a gente ter uma noção da onde está o preço, para onde que ele pode ir para a gente fazer a nossa entrada. Então eu venho aqui, mesma coisa, ó. Extensão, retração de Fibonacci e eu venho aqui, ó. Eu vou traçar no diário, exatamente aqui, ó. Eu tenho do topo até o meu suporte. E o que que a Fibonacci me mostra? Ela me mostra uma coisa muito interessante. Primeiro que eu vou pegar minha Fibonacci daqui, ó. Eu não vou pegar essa de baixo, vou pegar os 30 dias aqui, ó. Tá certo? Aqui que eu vou pegar, ó. Exatamente esse ponto, que tem que ser aqui, pessoal, do suporte até a resistência. Eu vou pegar nesse período aqui, ó. A gente vai entender melhor. E aqui, pessoal, começa a ficar interessante. Por quê? O que que eu, Thiago, faço? Quando eu traço uma Fibonacci, eu nunca entro no primeiro ponto. Porque não adianta, um recuo, pessoal, na Fibo de 63 aqui, ó, na Fibo de 23,6, que é esse ponto aqui, ó, nessa Fibo aqui, ó, eu tô setando, o espaço é muito curto, ó, eu entraria do 22,
eu entraria no 19. É uma, vamos dizer assim, um valor significativo, mas eu só entro pela FIBO de 50, que é essa aqui, ó. Eu não entro, é daqui para baixo. É daqui para baixo que eu vou entrar. Isso garante os com maior porcentagem, não tem como eu cravar, falar isso é certeza, mas isso garante com maior porcentagem que eu vou fazer os meus 10% ao mês ali na Baby Doge. Então, baseado nisso, qual FIBO que eu vou entrar? Pelo menos na de 50, que é exatamente nesse ponto aqui, ó. Aqui é a minha primeira entrada, pessoal. Qual que é a entrada, Thiago? Na linha verde, que é a primeira, ó. Entrada no 17. Porque ele veio lá de trás do 22. O Bitcoin continua caindo um pouco, né? Ele tá até o 100K, a gente tá tranquilo ali ainda. A gente tá entendendo o movimento de alta, perfeito. E ele tá em 103 ali, 104. Então a minha primeira entrada é aqui, ó, na Fibo de 50. Qual que é o valor? 17,32. Então aqui é a minha primeira entrada. Qual que é a segunda entrada, Thiago? Na Fibo de 618, que é essa aqui, ó. 16 e 2. Essa é a minha segunda entrada. Eu só tô traçando a estratégia que é a primeira entrada que eu passei. Depois, ó, ele veio até aqui embaixo, ó, busco a última, ó, de 78, ou seja, de 14 agora. E depois ele tem dois pontos importantes aqui, que é o suporte primário da Baby Doge, que a gente tá falando aqui, ó, na faixa de 12, e depois, pessoal, é o que entrega no colo da gente. Se a Baby Doge voltasse no 10, que é o suporte principal da moeda desde 2018, que é exatamente onde a gente traçou o suporte, ó, eu tenho meu Chico Picadinho perfeito. Tá certo, ó? Então, só dessa primeira entrada que eu já passei, eu já adiantei lá no grupo VIP, seria isso aqui, ó. 17, depois 16,2, depois 14,50, depois aqui, ó, 12 e depois 10. Então, essa seria o Chico Picadinho. São cinco entradas. Ah, Thiago, eu tenho US$ 1.000. Como que eu faria a entrada? Nesses pontos aqui, ó. Segue a linha verde, ó. Você tem US$ 1.000, divide em cinco entradas. A primeira é 17, depois 16, depois 14,5, 12 e 10. Isso seria a lógica. Só que, como a gente já trabalha essa moeda, que eu falei, eu sei, eu entendo que o suporte principal é no 10. E agora a moeda está no 14. Facilita, pessoal. Então é assim, ó. Sabe aquela hora que você fala, Thiago, quero colocar uma grana? Agora é a hora de colocar. Eu não estou recomendando investimento para você. Eu tô falando o que eu tô fazendo para mim. Essa é a minha estratégia. Então, enquanto a Baby Doge estava 22,17, eu faço day trade. Agora que ele tá nesse suporte, né, nesses valores, é a hora que eu vou fazer minha entrada maior. Por que isso? Porque ela tá mais barato, simplesmente por isso. Não é porque eu gosto do ativo, sou apaixonado por ele, porque ele me dá dinheiro a 5, 6 vezes. Não. Simplesmente por números, pessoal, porcentagem. Você entende a regra do jogo com porcentagem, você lucra no mercado cripto. É assim que funciona. Então, sabendo disso, que o suporte principal é no 10, que é esse aqui, e eu vou mostrar lá atrás o histórico dela, e agora ela está no 14, imagina quem entrou no 17, que foi a primeira entrada. Imagina quem entrou no 16, e imagina quem está entrando agora no 14,5. Aqui no 17 é a primeira entrada. Se eu, sabendo que ela está se aproximando do suporte principal, em vez do 17, eu estou comprando aqui a minha primeira, eu já estou anos-luz na estratégia de quem comprou lá em cima. E é por isso que eu estou gravando o vídeo hoje. Porque agora 14 sendo a primeira entrada, cara, eu já tô à frente de muita gente do mercado que comprou aqui em cima e tá preso. Comprou aqui em cima porque viu o vídeo no YouTube que é ter alta infinita. Comprou aqui em cima porque foi baseado só na notícia que, né, o Fed não aumentou os juros. Ou, né, no caso ali do Fed, para ser interessante para o mercado cripto, o Fed tem que, né, reduzir os juros. Mas só para ele ficar no 0 a 0 é interessante para o mercado. Opa, tá 0 a 0 desde janeiro, eu vou comprando aqui em cima. Não, pessoal. Ninguém compra no topo. Aprenda isso. A gente só compra no suporte, não na resistência. E o suporte é aqui embaixo. Então, por que que eu passei toda nessa visão para vocês? Eu tenho que entender a lógica do mercado para saber aonde que eu coloco meu dinheiro e em qual posição que eu vou entrar. Não adianta saber que eu tenho que comprar agora porque tá barato. Tá barato, mas qual valor é barato? E é isso que eu estou mostrando para vocês, no 14. Então, baseado nisso, que está aqui no 14, todo esse rabisco que vocês estão vendo, eu vou mostrar a estratégia que a gente vai estar entrando agora. Então agora é a nossa segunda entrada, é a primeira que eu passei aqui para vocês. O que que a gente está fazendo de segunda entrada? Exatamente isso aqui, ó. Eu venho, apago o gráfico. Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que o suporte principal é isso aqui, ó? Ó, por que que eu vou falar? Olha até onde que esse suporte estende, pessoal. Dá uma olhadinha só. O suporte é vermelho, que a gente já sabe como que a gente trabalha aqui para a gente entender. Ó, o suporte é esse aqui, ó. Ele toca nesse suporte aqui embaixo, ó. Ele tocou aqui. Por que que você fala que é o principal, Thiago? E se ele cair mais? Dá uma olhada
pessoal. Agora que eu falo para vocês. Por isso que é interessante você se especializar em uma, duas, três moedas, né? Você tem que ter o conhecimento do histórico dos ativos que você investe. Se o 10 aqui embaixo, que é exatamente esse valor aqui, ó, né? Aqui, ó, ele pegou a entrada aqui, ó, 10. É o principal valor. Ó, 10 é o principal valor? Por que que você acha, Thiago, que é o principal valor? Eu não acho, pessoal. É o gráfico que mostra isso pra mim, tá certo? E aí eu vou fazer o quê, ó? Eu vou pegar, ó, eu tô analisando um dia, certo? Não vou ficar dando zoom no gráfico. Eu já vou meter aqui, ó, o semanal. Dá uma olhada no semanal. Olha isso aqui, pessoal. Esse é, ó, essa é é a nossa, é o nosso traço do nosso suporte. Pessoal, eu tô falando, ó, eu vou colocar a legenda em cima do preço. A Baby Doge hoje, ela tá num dos pontos mais interessantes, porque o suporte que ela bateu há 30 dias atrás é o mesmo. É que aqui a Baby Doge ela foi listada no passado, mas na Gate é a mesma coisa. É o mesmo suporte de 6 anos atrás. Então, se um ativo que já está 6 anos no mercado, a gente entende que, é óbvio, só por lógica, é muito mais interessante eu comprar aqui do que eu comprar aqui, ó. Do que eu comprar aqui, onde ele bateu, ó. E do que eu comprar no topo, que é aqui, ó. Então, só dessa estratégia a gente já está na frente de muita gente. Eu entendi que eu compro na baixa e vendo na alta, isso de uma forma, né, prática, não só ilusória. Todo mundo sabe, isso é óbvio comprar na baixa e vender na alta, mas qual que é a baixa do ativo? Exatamente agora que eu estou passando o vídeo. Qual que é exatamente a alta? Quando você fizer pelo menos 3, 4 vezes o capital. Só que a nossa meta é fazer 30% ao mês. Dá para fazer, 30% não, 10% em 30 dias, né? Fazer 10% por mês, dá para fazer até 30, mas pelo menos 10 a gente vai usar essa lógica, tudo que vocês estão vendo. Então, qual que é o ponto, Thiago? Vamos direto ao ponto fazer a compra junto? Vamos, é isso aqui, ó. Eu tenho esse gráfico do semanal, então eu volto aqui pro meu diário, eu já entendi que o preço de 10 é o mesmo do ano passado. Só de eu ter essa ideia, o preço que está hoje é o mesmo preço há um ano atrás, eu já estou na vantagem da minha compra. Aí eu coloco no diário, mesmo processo, ó. Tá aqui o gráfico. Qual o valor que eu vou entrar agora? Eu nem preciso estender minha Fibonacci. A Fibonacci me mostrou que o interessante é comprar do 17 para baixo. Qual o valor que eu vou fazer a entrada? Aí eu vou setar aqui para vocês, né? Com o traço para vocês verem os valores, ó. É exatamente aqui, ó. A minha primeira compra no Chico Picadinho é essa aqui, ó, na região do 14, 14,5, ó. Aqui é minha primeira compra, ó. Então, eu coloco aqui, ó. Eu vou colocar só para a gente ter o ponto de partida e depois eu vou setando com a legenda de preço. Então, é isso aqui, pessoal. Primeira entrada, vá anotando aí. A estratégia é a mesma. Eu vou ter que fazer, como é um swing trade de pelo menos 30 dias a 6 meses, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir meu capital. No day trade, pessoal, a gente divide ali o Chico Picadinho em duas, três vezes. Aqui, eu vou ter que dividir pelo menos em cinco, tá certo? Eu dividindo em 5 vezes, eu tenho uma melhor estratégia, ou seja, um melhor aproveitamento do meu capital. Então, eu só entendo que isso aqui, ó, é o divisor de águas do mercado, por isso que eu passei esse traço aqui, né, da entrada e vou fazer isso aqui, ó. Primeira entrada, exatamente tá aqui, ó. 14. Aqui é a primeira entrada, pessoal. 14, 14,5 é a minha primeira entrada. Segunda entrada, eu vou comprar aqui, ó. A segunda entrada eu vou comprar exatamente aqui, ó. Cadê? É 14, 12. Aqui, ó. Segunda entrada, 12. Até dar o 12 aqui, ó. Então eu tenho a minha primeira entrada em 14, a minha segunda entrada em 12. Aqui só tá mexendo, mas é só para vocês entenderem, ó. Ó, 12. Por que que é esses valores? Porque é baseado no histórico passado. Eu tenho que dividir meu capital em 5 entradas, chegando de 14 a 10. Eu faço a entrada de trás para frente. Eu não vou comprar em 14, 16 e 22. Não, eu sempre, pessoal, essa estratégia que eu uso, tá? É uma opção minha, que é isso que entregou de resultado 10% ao mês. A minha segunda entrada sempre tem que ser mais barata que a primeira. A minha terceira é mais barata que a segunda e assim subsequente. Então, eu faço US$ 1.000, vamos colocar US$ 1.000, tá? Cada um entra com o valor que quiser. Por exemplo, eu no caso que vai ser US$ 5.000. Então você que vai entrar com US$ 1.000, você vai dividir em 5. US$ 200 cada entrada. Eu, no meu caso, vou entrar com US$ 5.000. Eu faço 5 entradas de 1.000. Todo o capital que você tiver, divide em 5. Mas quais pontos, Thiago? Desse, ó. Primeiro, vamos colocar que você vai entrar com 1.000, certo? US$ 1.000. Então você vai entrar os primeiros 200, né? Porque US$ 1.000 dividido em 5 dá 200, né? 5 entradas de 200. US$ 200 você vai entrar no 14. Depois, US$ 200 você vai entrar no 12. Depois, US$ 200 você vai entrar no 11.
Aqui, ó, só para a gente identificar. US$ 200, você vai entrar no 10,5. É pontos bons, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aqui, ó. Colocar aqui um pouquinho para cima. Aqui, ó, 10,5. E os outros 200 você vai entrar se chegar no 10, que eu acho meio difícil nessa altura do campeonato. A Baby Doll só chega no 10 se o Bitcoin perdeu 100k. Aí é certeza que ela desce no 10 porque o mercado inteiro desaba. Mas aqui eu tenho 5 entradas. Então, o que que eu quero que você entenda, principalmente com essas 5 entradas, é a partir de 14 que você vai comprar. De 14 para baixo, não 14 para cima. A nossa estratégia é colocar dinheiro no bolso. Para colocar dinheiro no bolso, eu tenho que pagar barato e vender caro. Então, isso, pessoal, de uma forma bem clara, bem simples, eu consigo entender o quê? Que eu vou fazer, ó, a minha estratégia fica dentro desse quadrado aqui, ó. Eu vou entrar nesses pontos a partir do 14 até o 10, vou dividir as minhas entradas em pelo menos 5 e vou ficar tranquilo com o meu capital. Essa é a forma que eu trabalho para entrar no ativo e para sair, a mesma coisa. E como que eu saio? Nesse ponto que tá a Baby Doge, eu vou. Aí é uma estratégia que tem, né, participar do grupo, né? E entender um pouco da regra. Eu faço a proporção de 10 de 2 para um. O que que é 2 para um? Geralmente eu compro a cada vez que cai 10% eu vou entrando. Então, se eu entrei em 14, cai 10% eu faço a segunda entrada. Caiu 10% eu faço a terceira, a quarta e a quinta. E para sair eu dobro. Se eu paguei aqui embaixo 10, quando ele bate 20% eu vendo. Eu não vendo com 10% de lucro cada entrada, eu vendo pelo menos com 20. Às vezes acontece de até bater os 20, superar 30%, eu com certeza vou vender. Se a minha meta é 20 e lucra 30, é melhor ainda. Por isso que nesse tipo de estratégia eu não monto a ordem de saída. Eu sei que se eu comprei 10, eu vou vender no 20. Mas se eu acordar amanhã e ele tiver 30%, eu vou lá e vendo no manual. Então é assim que eu faço. Então eu entro comprando 10% para baixo e vendo com venda de 20% para cima. É assim que a gente faz o grupo. E pessoal, aqui cabe uma poupança cripto. O que que é a poupança cripto, Thiago? Você vai comprando um pouco por mês, enquanto ela estiver nessa região aqui, ó. Que região que é essa? Dos 14 para baixo. Enquanto ela estiver na região dos 14 para baixo, eu vou comprando. Compro até quando? Até que eu tiver dinheiro. Lembrando que eu só posso colocar um dinheiro nesse mercado que eu não vou usar por pelo menos 6 meses. Por isso que a estratégia é, a partir de 30 dias, é um swing trade que pode durar 6 meses. Eu entendendo toda essa lógica, eu vou para cima do mercado. Porque oportunidade é melhor que essa, não tem. O Bitcoin, ele pode ter oportunidade melhor. O Bitcoin tranquilamente pode sair do 110, nos próximos 2 meses ele voltar para 74k aqui embaixo. E aí a gente está falando de 50% para baixo. A Baby Doge é a mesma coisa. Ela vai fazer os 50% ou até um pouco mais. Então ela vai entregar aqui, ó, dos 14, 15 para os 10. Cabe dentro da nossa estratégia. Todas as moedas, elas costumam seguir o Bitcoin, principalmente as que são mais consistentes. O que que é consistente? Um ativo de pelo menos 6 anos de mercado. Perfeito? Então é esse ponto que eu queria passar para você. O vídeo acabou ficando até longo, mas é importante entender a lógica para você montar sua estratégia em cima disso e saber o ponto que você está entrando. Porque se você entrar hoje, depois que assistir o vídeo no 14, ele vai começar a cair conforme vai passando os dias, não tenha medo. Por quê? Porque ela está no suporte principal dela. Qual que é o suporte principal? Ela pode chegar até o 10 aqui, ó. É isso que você precisa entender. Pessoal, se ela está no 10 aqui, ó, até o 10 está tudo certo. Um alarme grave seria na Baby Doge, e se você, né, no caso, entrasse com um capital muito grande, já cheguei a operar com, por exemplo, R$ 104.000, R$ 110.000. Aí eu colocaria um stop abaixo do 10, porque eu não posso perder mais que isso. Só que não é o caso. Ela está longe de chegar, ela está 50% acima, né, do stop dela. Como eu vou entrar parcial, como eu vou entrar usando a estratégia do Chico Picadinho, como eu vou entrar sabendo do histórico da moeda, com tudo isso que eu acabei de falar, eu consigo fazer uma consistência no trade. É por isso que a gente vive do mercado. Não é aleatório, o Bitcoin subiu, eu vou comprar aquela moeda. Então, primeira regra, eu já nem entro em muitos ativos, já tive experiência no passado de entrar um monte e não tem como se acompanhar 10 criptomoedas, 10 estratégias, usar 10 top de uma vez, né? Porque quando o mercado desce, a porrada é tão forte que seu emocional não tem, né, a percepção de
quando colocar certo o stop e sair em 10, 15, 20 ativos. Então a gente foca de 1 a 5. Nesse caso aqui é a Baby Doge, tá certo? Eu convido você, se de repente você quiser saber um pouco mais da estratégia, se aperfeiçoar mais esse mercado e entrar com essa consciência de fazer pelo menos 10% em 30 dias, ou seja, a nossa regra de ouro é o quê? Tentar fazer no mínimo 10% ao mês. Se você criar essa habilidade, você consegue viver tranquilamente do mercado. Mas para isso tem que ter o quê? Paciência, inteligência e estratégia. Tudo está aqui dentro. E tudo isso que mostra o mercado. Não sou nenhum super vidente do mercado, não sou nenhum super inteligente. Eu só acompanhei o mercado desse ativo. Como eu tenho mais, né, na manga ali do grupo, mais 3 ativos. Mas a Baby Doge é o meu foco principal, porque ela pelo menos entrega 10% ao mês. Então, se para você fez sentido essa estratégia, você acompanha o vídeo, né? Ele vai estar, é do nosso grupo VIP, mas eu estou liberando para vocês aqui no grátis, para vocês entenderem como que a gente faz esse trabalho, porque às vezes você vê a postagem lá, ganhou R$ 1.000 no dia, 5.000, já chegou a ganhar R$ 19.000 no dia, fez 30%, 70% ao mês, olha a arbitragem, primeira arbitragem do dia, R$ 1.900. Pessoal, tudo isso é baseado nessa estratégia e nessa lógica. Então, se ela tem fundamento e vem funcionando desde 2018, é porque, né, a gente conseguiu ali, né, junto com o grupo, facilitar isso de uma forma que ela fique mais clara e objetiva para você que está chegando aqui agora. Então, se você está chegando aqui agora, e isso aqui faz sentido para você, dá uma analisada no vídeo e veja se é interessante a proposta. A gente desse lado aqui já está fazendo 10% ao mês. Agora, né, para quem, lógico, quem chegou agora, fechou o curso agora, está começando ali a gatinhar no mercado e ter seus primeiros resultados. Mas você que vai fazer essa entrada, dá uma olhada nessa estratégia. Veja se faz sentido para você e aproveita a oportunidade que o mercado está aí. Beleza, pessoal? É isso que eu queria entregar então. Abraço pessoal do grupo aí do VIP, abraço pessoal do 25K e um grande abraço aí também o pessoal do Grátis. Vamos faturar junto que o mercado está cheio de oportunidade. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal!